Meu nome é Giovana Freitas e o título do meu PROIC é Brunilda, a corrupção moral atribuída à imagem de uma rainha no século VI. O objetivo principal da minha pesquisa é se aprofundar em lógicas de corrupção e organização social que se davam na medievalidade, tendo a figura da rainha Brunilda como gênese dessa análise. Essa questão foi possibilitada numa primeira instância como resultado de um aprofundamento e de um destrinchamento dos signos e significados que acompanhavam o termo corrupção. Dessa maneira, o conceito deixava de se limitar às lógicas de moralidade e começava a carregar em si uma multiplicidade de significados e possibilitava uma fluidez dentro do estudo na medievalidade. Além disso, identificar as estratégias discursivas utilizadas pelo Gregório de Tours, que foi quem escreveu a fonte primária, na sua narrativa, possibilitava a construção da imagem de corrupção. E aí, para isso, é fundamental identificar essa construção argumentativa e narrativa, né? Em suma, esse trabalho ele buscou, usar essa constante relação entre a Brunilda e a política para analisar a partir da ótica da rainha como um agente ativo da corrupção, da virtude social dentro da medievalidade. E aí, como eu já disse, eu usei de fonte o Gregório de Tours, que escreveu um livro que é a História dos Francos, e a História dos Francos vai narrar e vai contar a história de vários personagens que são importantes e relevantes para a Idade Média. É a principal fonte de informações sobre a Alta Idade Média. E aí eu vou usar só as partes que vão relatar da Brunilda e também as partes falando de algum outro rei ou alguma outra análise para poder fazer uma análise mais complementar e identificar todos esses percursos que o Gregório de Tours, todos os recursos que o Gregório de Tours usava para poder associar as imagens femininas, no caso a imagem da Brunilda, à corrupção. E aí, o resultado que eu cheguei foi que a partir dessa análise das estratégias narrativas, dos comportamentos da rainha, eu percebi questões que vão permear essa imagética do lugar feminino na obra do Gregório de Tours. Além disso, possibilitou uma interpretação histórica sobre a corrupção, numa perspectiva política, que resultou em minha compreensão melhor de algumas lógicas que envolvem as narrativas e aquela lógica dos desvios. Dessa forma, eu pude entender como a corrupção se dava na medievalidade a partir de uma visão mais plural de significados, que foi o que a gente pretendia fazer, dentro das lógicas próprias que permeavam e refletiam os conceitos das relações público-privadas dentro do medievo. Além disso, o que a gente pode tirar é que a figura de Brunilda pode sim ser entendida como uma figura corrupta, da corrupção da medievalidade, da moral na medievalidade, no caso, ou uma manipulação do percurso natural, porque ela tinha um grande poder de influência nas decisões masculinas e essas decisões eram tomadas a partir do interesse de uma figura feminina. E isso a gente pode ver como uma corrosão da sociedade, porque o problema da Brunilda não é ela ter atitudes ou decisões ou poder como rainha, mas sim que essas características políticas estavam visíveis em uma visão dentro de uma figura feminina. E aí, nessa perspectiva, a gente pode sim colocar ela como um corruptor moral, não por conta das atitudes, mas porque essas atitudes eram vindas de alguém que era visto, na verdade, como um ser leviano, ou mais vulnerável, mais influenciável, porque tudo que permeava esses pensamentos vinham da lógica da mulher como filha de Eva, ou a mulher como Eva, que tem a ver com a mulher como corruptor, porque Eva corrompeu a humanidade quando ela cometeu o primeiro pecado, e assim a mulher continuou corrompendo a sociedade. Então a mulher era um ser corruptor desde o princípio, então a gente pode ver a Brunilda como um ser corruptor, visto que ela era uma mulher, então não tem a ver necessariamente com as atitudes que ela tinha como governante, mas sim porque essas atitudes que ela tinha eram tomadas por uma mulher. Então, dessa maneira, ela vai apresentar a corrupção como uma forma que distancia as associações comuns da atualidade, mas vai se posicionar como um termo argumentativo, que vai ser o correr do justo, do bem ou do certo, que involuntariamente era associado à figura masculina. Então, era a minha pesquisa, tentar identificar esses termos de corrupção dentro da narrativa da Brunilda na narração histórica do Gregório de Tours, que era a fonte primária.